Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dios santo, viva el fútbol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Maradona! ¡Es para llorar, perdónenme! ¡Maradona! En la corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Para dejar el caminotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Se você é amante do futebol, deve saber sobre a importância desse lance para a história do esporte. Trata-se do chamado Gol do Século, marcado por Maradona na Copa do Mundo de 1986, no México. O Estádio Azteca, palco que consagrou Pelé como jogador em 1970, desta vez canonizou Diego Armando Maradona, que com suas manos de Dios, alcançou o panteão dos lendários jogadores de futebol. Mais do que uma vitória dentro de campo, o triunfo sobre a Inglaterra significava uma vitória política, pois no ano da Copa anterior, a Argentina foi derrotada pelos ingleses na Guerra das Ilhas Malvinas, e o exército do país sul-americano teve 649 baixas. O confronto bélico marcou a reeleição da primeira-ministra Margaret Thatcher no país britânico e a saída da ditadura militar na Argentina. O Gol do Século e La Mano de Dios simbolizaram o revanchismo argentino a um país que era adversário para além das quatro linhas. Enquanto isso, o Brasil passou por um momento político mais brando ao sair da ditadura civil-militar em 1985. Porém, os militares deixaram heranças malditas ao país, como a concentração de renda e as altas inflações sobre os recursos básicos para o povo. Enquanto a seleção brasileira tinha fome de título, os cidadãos tinham fome no prato. No futebol, a brilhante geração oitentista do futebol brasileiro perdeu sua chance de vencer a Copa e o país perdeu qualquer expectativa de ordem e progresso. A década de 80 foi perdida para todos. Eu sou Breno França, na companhia de Cauã Fialques, e hoje prosseguiremos nossa série especial sobre Copas do Mundo, falando do Mundial de 1986, neste novo episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Desta vez, temos o prazer de receber o doutor em Sociologia pela Universidade de Nova York, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, Ronaldo Jorge Lau. Então, Ronaldo, agradecendo a sua presença aqui para o nosso episódio do Passes em Passes, a gente aproveita essa preleção e a gente quer pedir para que você detalhe um pouquinho mais sobre essa partida histórica entre a Argentina e a Inglaterra nas quartas de finais, pensando na Guerra das Ilhas Malvinas. Qual seria o impacto social e político que a vitória da seleção albiceleste teve na vida dos hermanos? Um impacto difícil de ser medido, é enorme, é gigante o impacto que teve. Eu me lembro até de uma expressão que é do próprio Pablo Lavassi, que ele falava assim, isso antes é um livro antigo dele, ele fala assim, a Copa do Mundo se parece com um duelo entre nações, porque as seleções se parecem com a nação, com cada nação, mas elas são 11 jogadores, mas não é na realidade a nação. Mas você meio que finge de conta que seria a nação. Então é como se fosse uma revanche daquele momento que tinha acontecido 4 anos antes. Os ingleses sempre foram muito importantes para a Argentina, tá? Acho que você tem que entender isso. Assim, toda a fundação do futebol argentino, o seu antagonista é o futebol inglês. E no Brasil, a gente colocava o antagonista como o futebol europeu, o inglês no meio. Se você pegar todos os estudos que falam da fundação do futebol, da simbologia do futebol argentino, eles têm como antagonista o inglês. O inglês era o antagonista dos argentinos. O que aconteceu é que em 82, aquilo para mim foi um genocídio muito responsabilizado, a meu ver, pela ditadura militar da Argentina, que queria tirar o foco, né, das questões políticas, sociais e econômicas da Argentina,
e levou os argentinos a uma morte brutal, onde a Inglaterra nem chegou a mandar a sua força que ela tinha, né, militar, bélica, deu um peteleco, eles acabaram se rendendo. Eu vi um filme que me marcou muito quando eu estava na Argentina, que eu morei lá em 2005, 2006, para fazer meu pós-doutorado, meu primeiro pós-doutorado. E um filme chamado Iluminados por el Fuego. E esse filme é um documentário, mas muito interessante, cara. Você vê ali como que foi assim, foi um genocídio, um peteleco que os ingleses fizeram para matar todo mundo. ¡No existe el hambre! ¡Solo Dios y la patria! E aí você tem 4 anos depois, você tem a partida da Inglaterra com a Argentina. Maradona já era o Maradona, apesar de ele não ter feito uma boa Copa em 82, mas já era o cara assim do momento, já era idolatrado em Nápoles. Eu posso até falar um pouco disso também, da idolatria dele em Nápoles. E o Maradona faz 2 gols, sendo que um gol com a mão, que ele batizou. O Maradona sempre foi um excelente frasista, né? A mão de Deus, né? E o segundo gol, que é um gol que ele dribla 4, 5 jogadores, que é considerado o gol do século. Para os argentinos, o gol mais bonito em Copas do Mundo, e da história da Copa do Mundo. Eu acho que aquela partida ela tem uma dimensão, um impacto muito grande na alma, no coração, e na cultura argentina, que nós não temos nenhum parâmetro aqui no Brasil que a gente possa comparar. Eu sempre falei assim, aos argentinos que rivalizam no futebol com o Brasil, mas é uma rivalidade muito mais nossa com eles do que deles conosco. Não que eles não rivalizem, mas é porque eles têm outros rivais que transcende o futebolístico além do Brasil. É um problema muito sério com os ingleses, com os chilenos, porque apoiaram os ingleses por conta do canal do Beagle, com os uruguaios, que é uma espécie de primo que se briga muito, e aí também entra o Brasil na questão futebolística. E falando um pouco sobre a relação entre Argentina e Inglaterra na política, no esporte, na cultura, o nosso papo sobre essas duas seleções, esses dois países que travaram esse duelo histórico nas Copas, não acabou, porque agora chegou o quadro Let Me Tell You. No Let Me Tell You, sempre trazemos informações e curiosidades sobre grandes clubes, atletas ou momentos marcantes do esporte. O nome do quadro vem da expressão inglesa Let Me Tell You, que significa Deixa eu te contar em português. O episódio de hoje é especial, já que o quadro está dividido em 3 partes. E para a primeira parte, deixa eu te contar sobre a relação entre argentinos e ingleses antes da Guerra das Malvinas, com o encontro entre o jovem craque Maradona e a banda Queen, comandada pelo vocalista Freddie Mercury. Em Buenos Aires, no dia 8 de março de 1981, no estádio José Amalfitani do Vélez Sarsfield, o grupo musical chamou Dieguito, revelação do Boca Juniors à época, para uma participação especial no palco. E ele disse, abre aspas, eu gostaria de chamar essa noite um amigo de vocês e nosso também. Tenho certeza que vocês já o conhecem, Maradona. E na frente da plateia, o Maradona agradeceu à banda por fazer a felicidade dele e dos argentinos. E em seguida, o astro argentino anunciou um dos hits da banda, Otro Muerde el Polvo, ou Another One Bites the Dust. Como registro histórico desse encontro, o Maradona tirou fotos com os integrantes do Queen. O PIB vestiu uma camisa do guitarrista Brian May com a bandeira do Reino Unido, pegou as baquetas do baterista Roger Taylor e amarrou no pescoço um lenço vermelho de Freddie Mercury. E agora a gente deixa os argentinos e os ingleses um pouquinho de lado para dar mais atenção ao Brasil naquela Copa do Mundo, né? A preparação da seleção brasileira, Ronaldo, ela foi um pouco atrapalhada, né? Durante o ciclo da Copa de 86, o Brasil teve 4 treinadores. Carlos Alberto Parreira, Edu Coimbra, Evaristo de Macedo, até o retorno do Tele Santana no comando técnico. E às vésperas do Mundial, alguns jogadores foram convocados e também cortados por indisciplina. Então, o Gilmar, Mauro Galvão, Dida, Marinho e Renato Gaúcho foram alguns dos jogadores que ficaram de fora da lista final. O Leandro também esteve presente tanto na lista quanto na farra dos jogadores citados. Só que o ídolo do Flamengo ele escolheu não viajar para o México com a delegação brasileira em solidariedade ao seu amigo Renato. Ele está sentindo mais em função do corte do Renato, ele está sentindo culpado em função daquele incidente no princípio da preparação.
E eu acho que a melhor solução é a caída do Tele, porque tá todo mundo, todo o Brasil todo quer que o Tele saia. Eu te garanto o seguinte, se fosse o Zagallo, tá? Ele iria tranquilamente. Não que ele tenha alguma coisa contra o Tele, mas ele se sente melhor com o Zagallo. A razão é essa. Ele tá magoado e mais em função do Renato. Depois de conversa, ele acha que foi um causador do corte do Renato e que acha que está prejudicando a vida dele jogar de lateral direito. Ele acha que está se sacrificando muito, não tem mais condições E todos achavam que eu e o Renato éramos amicíssimos, assim, uma intimidade danada. Pô, a gente não, a gente gostava de sair junto porque era garotão, pô, pegar garota, não sei o que e tal. Então, como é que você analisa o perfil do Tele Santana à frente da seleção brasileira nas duas Copas em que ele dirigiu a equipe? Muitas pessoas falam que ele tinha um perfil mais linha dura, conservador, que prezava muito pela disciplina. Qual o seu ponto de vista em relação a isso? Bom, primeiro assim, a questão do Leandro, né? O Leandro era considerado o melhor lateral direito do Brasil e uma questão de solidariedade, que ele estava na farra, ele abriu mão de ir para a Copa de 86. Alguns falam até, em termos psicológicos, seria o fracasso pelo êxito, alguma coisa assim, e ele não conseguiu. Ele se cortou, vamos dizer assim, ele que saiu da Copa. O Tele Santana, por mais que tinha esse aspecto de linha dura, de treinamento, enfim, de cuidado, de disciplina, mas ele era um técnico que ficou conhecido pelo seu futebol vistoso e ofensivo para frente. Eu já vi declarações, não sei se foi do Zico ou do Zico, foi, eu não lembro, que é o único técnico que eles lembravam, acho que foi do Zico, que nunca mandou bater, sempre mandou parar a jogada, mas sem bater, sempre na bola. Então você teve em dois momentos, duas seleções consideradas muito boas. A de 82 era uma seleção fantástica, né? Tem gente que considera a seleção, em termos de harmonia, melhor até do que a de 70, já vi comentários sobre isso, né? A de 86 não pode ser considerada assim, porque o Zico não jogou essa Copa de 86 inteira. Ele jogava faltando 10, 15 minutos para terminar as partidas, né? O Zico não era para ter ido daquela Copa, foi uma pressão muito forte para ele ir, do Tele, da imprensa, do Brasil, da torcida. Ele foi e ficou no banco, ele entrava no final das partidas, né? Ele entrava faltando 15 minutos, ele não tinha condições de fazer uma partida inteira, né? E eu acho que o Tele Santana, ele ficou marcado naquele momento como responsável por que nós chamamos de brasilidade, que é uma construção nossa de que o nosso futebol é vistoso, é um futebol arte, etc, etc, etc. É como se ele tivesse feito o Brasil jogar aquilo que se esperava que a seleção fosse jogar. Repara que essa é uma narrativa que ela só acontece, está mudando isso com o tempo, tá? Mas só em Copas do Mundo, tá? Assim, quando o teu time local é campeão brasileiro, da Copa do Brasil, ou de uma Libertadores, jogando fechadinho na defesa, indo para os pênaltis, passando, você não quer nem saber se foi bonito ou se foi feio. Você quer o título. Mas quando a seleção brasileira está presente, como foi até 94, que ganhou, mas muita gente houve muita crítica, você quer ver algo que identifique como brasilidade. Então, as duas seleções, de 82 principalmente de 86, talvez elas, naquele momento, pela imprensa, mais de 82 até, eles foram recebidos bem aqui no Brasil na volta, né? Eles foram bem recebidos e o Tele foi idolatrado nesse sentido, como um técnico capaz de ter feito o Brasil jogar aquilo que se esperava que fosse o futebol brasileiro. Eu já ouvi comentários mais técnicos, até do próprio Zico, por exemplo, que a de 82, aquele meio de campo Cerezo, Sócrates, Falcão e Zico, nunca tinha jogado junto antes. Isso teria sido um erro do Tele Santana. Era o Paulo Isidoro que entrava ali no lugar de um deles, acho que era o lugar do Cerezo, que entrava pela direita ali. Não jogava esse meio de campo. Que aí ele colocou isso durante a Copa, e aí, claro, eles eram todos jogadores excepcionais, o time jogou bonito pra caramba, fez gol pra caramba, mas na hora que precisou talvez se defender um pouco mais, no jogo contra a Itália, que bastava empate, perdeu. Então, também tem essa história aí que a memória às vezes falha, né? A gente não percebe que a eliminatórias toda não era aquele meio de campo. E em 86 teve essa questão do Zico, né? Que realmente não estava pronto para jogar, mas assim, era uma insistência muito grande do Tele. Mas eu acho que o Tele, assim, depois ele continua sendo um técnico vitorioso, foi vitorioso no São Paulo. Eu acho que ele passa para a história como um técnico que fazia
o time fluir em campo com um futebol mais vistoso. Mas se a gente pensasse um pouco sobre essas duas campanhas de 82 em comparação a 86, é evidente que a seleção de 82 ela tem um futebol mais vistoso que a de 86. Só Sim. que a de 86 eu acho que ela passa por uma evolução até no sistema defensivo. Se a gente for pegar alguns números da seleção de 86, mesmo com uma geração mais envelhecida, é uma seleção que sofre apenas um gol na Copa do Mundo, faz 10 em 5 jogos. Sim. E foi uma seleção que não perdeu no tempo normal, né? Diferente do que Sim. aconteceu com a seleção de 82, foram duas Verdade. derrotas bastante marcantes, né? Porque a de 82 muito pelo jogo bonito, pelo que poderia ter sido se vencesse a Copa, mas acho que todo o contexto que envolveu também aquela partida dramática contra a França, o pênalti perdido do Zico, o Brasil merecendo passar também e saindo só porque tomou um gol. Perde o pênalti a equipe brasileira. Acho que tudo isso também dói bastante no torcedor. Verdade. O primeiro gol do Brasil, inclusive, acho que foi do Careca, foi uma pintura aquele gol. Foi Foi a uma tabela com tabelinha. o Júnior e o Miller, aí vai pro Careca, pintura. Foi um gol muito bonito ali. Miller escapou. Bom drible, Júnior. Pintou o gol, Careca. Depois do jogo ter prorrogação, enfim. E aí Isso. tem umas fatalidades, às vezes, que o futebol proporciona, né? Você vê tem um pênalti que eu não sei quem é que bate, a minha memória já falha. A bola bate na trave, nas costas Do do Carlos, nosso goleiro, do Carlos, e entra. Quer dizer, o cara perdeu o pênalti, ele bateu na trave, né? sim. Então tem umas coisas assim que fala, pô, como é que pode isso, né? Não era para ser mesmo, né? É. E aí o Sócrates está cansado, perde o pênalti, mas enfim, na disputa de pênalti. São coisas do futebol, isso acontece. Mas eu acho que a história sempre é feita pelos vencedores, mas acho que no caso do Brasil, assim, você vê que a seleção de 82, mesmo não tendo vencida, ela é sempre lembrada. Ela é uma seleção muito comentada aqui e no mundo. Ela é uma seleção que as pessoas não esquecem. E o Tele era o comandante, né? Era o técnico das duas seleções. A seleção brasileira, mesmo com uma geração envelhecida, tinha potencial para levar o tetracampeonato. Mas na Copa de 86, lembramos de seleções que também praticaram um bom futebol. Além da campeã argentina, a Alemanha chegou à sua segunda final e vice-campeonato seguido. A França era a campeã europeia da época e eliminou o Brasil e outras gratas surpresas como a Dinamarca, a Espanha e a Bélgica. Ronaldo, alguns desses times, Foi. exceto os da Alemanha e da Bélgica, derrotado pelos argentinos, venceria a Argentina e superaria um inspirado Maradona? Mas isso aí é uma pergunta muito difícil, né? Quando entra no mata-mata, tem muito imponderável, né? Se você me perguntar se o Brasil tinha condições, a Argentina tinha, é um jogo só, mesmo com o inspirado Maradona. Podia ser que naquele dia ele não tivesse tão inspirado. Então, essas perguntas, se fosse um campeonato de pontos corridos, a pergunta até a gente poderia pensar mais. Mas quando é mata-mata, eu acho muito, muito difícil, entendeu? Eu acho assim, em 2002, Brasil e Croácia, quem tinha mais time, entendeu? Ah, mas se o Brasil passasse, perderia para a Argentina, perderia? Não sei, entendeu? Porque a Argentina ganhou 3-0 a Croácia, não é isso? Então, assim, eu não saberia dizer, mas tinha a seleção do Brasil era uma seleção muito forte também, em condições de vencer. Inclusive, no material que eu fiz, que eu pesquisei quando eu estava na Argentina, que eu pesquisei as Copas do Mundo de 70 até 2002, depois agreguei 2006, sobre a narrativa da imprensa argentina sobre a seleção brasileira. Tanto na revista do Gráfico como no Clarim, eles lamentam muito a saída do Brasil em 86. 82, 86. 86 a matéria era assim. Era até de um jornalista argentino que era correspondente. Ele trabalhou no esporte há muito tempo. Não sei se vocês conhecem. Era o Manuel Epebal. Pepe, eu acho, o filho dele. É um senhor já, né? Enfim, deve ter dado meu pai por aí, 93 anos. E o artigo dele é assim: um monumento ao futebol. Aí ele elogia a França, mas fala que o Brasil não merecia, mas o Brasil merecia continuar na Copa, que aquela teria sido uma final antecipada. Então, assim, era uma seleção muito forte do Brasil. Você mesmo apontou os números aí, você vê que é uma seleção fortíssima, muito bem postada defensivamente, e tinha jogadores talentosos, ainda que envelhecida, né? Então, eu acho que poderia sim. Agora, você pega assim, a Argentina tem uma. Eles falam, uma das comparações que se fazia na Argentina quando comparava com o Pelé. Porque, na realidade, assim, a gente tem que lembrar o seguinte: a comparação nunca foi com o Pelé, era com o Zico. 82 era Zico e Maradona, 86 também. Só que o Zico
não tinha condições de jogar, perde o pênalti, Maradona faz aqueles gols contra os ingleses, ganha a Copa do Mundo, aí o debate com o Zico ficou sepultado. Mas o Maradona ainda não era comparado com o Pelé, ele era visto como herdeiro do Pelé. Até 98 era assim nos jornais. Só que em 2000 tem aquela seleção, aquela eleição da FIFA, que ele passa o Pelé, e os argentinos começam a levar isso meio a sério, meio na brincadeira. Mas alguns falavam para mim, os jornalistas mais velhos que viram para jogar, ele falavam assim, não, o Pelé teve o Maradona, na comparação, a gente pode falar o seguinte, ele jogou em equipes mais fracas que a do Pelé. O Pelé no Santos, na seleção brasileira, os companheiros eram muito bons. Tipo assim, talvez a importância dele seria maior. Tipo assim, talvez o Brasil seria tri sem um Pelé. A Argentina não seria bi sem um Maradona. É mais ou menos nesse sentido que eles colocam. Tá? Eu não sei se a pergunta você não fez, mas já que está no gancho, eu posso falar um pouquinho. Essas comparações de quem for melhor, eu sempre digo assim, os afetos, eles ficam, eles acabam enviesando a tua argumentação. Se você me perguntar assim, quem foi o melhor 10 que eu vi jogar depois do Pelé, eu não vou nem titubear, foi o Zico. Acabou. Marco Maradona, Marco Maradona. Porque eu sou Flamengo. Entendeu? Então, assim, eu nunca vi nada parecido com o Zico e tal. Aí outro cara lá, foi o Maradona, foi o Cristiano Ronaldo, foi o Messi, foi o fulano e tal. Então, essa discussão sobre o melhor, elas ficam enviesadas. Mas sobre quem foi o mais importante, eu acho que elas tendem a ser um pouco mais objetivas. Então, onde eu quero chegar? Você vai em Buenos Aires, você respira Maradona em todos quanto é lugar, nos quiosques. Maradona está do lado dos escritores famosos como Borges, Jorge Luiz Borges, Cortázar, Ernesto Sábato, Che Guevara, pessoal do tango, Piazzolla, Troilo. Você vê Maradona em tudo quanto é lugar, você respira Maradona. A importância histórica dele naquele momento que nós falamos antes, da partida contra os ingleses e a Copa de 86. Quando eu estive agora fazendo uma pesquisa em Nápoles, eu levei um susto, eu sabia que ele era idolatrado. Mas eu não sabia que era nesse nível. Você respira Maradona mais do que em Buenos Aires. Você respira Maradona em todo quanto é lugar que você vai. Eu, conversando com os professores da Universidade de Nápoles, falei, vem cá, mas isso é uma coisa turística? Não, isso é muito espontâneo. Claro que o turismo se aproveitou disso para vender camisa, vender não sei o que e tal. Mas até o Airbnb, o apartamento que eu aluguei, tinha lá um quadrinho do Maradona. É tudo quanto é lugar. Se você prestar, não precisa nem prestar muita atenção, você vai olhando para o lado, é Maradona em tudo quanto é lugar. Eu nem sei se a família do Maradona vai começar a cobrar algumas coisas que tem lá bebida com Maradona, não sei o que do Maradona, tem um vinho Maradona, é tudo Maradona. Aí eu fui tentando entender, né? O Maradona, ele chegou em Nápoles em 84, ele abraçou uma cidade que sofre um preconceito enorme do norte da Itália e do norte da Europa. Ele abraçou a cidade. Não foi só porque ele ganhou títulos importantes, é claro, isso conta pra caramba, mas é a forma como ele se sentia. Então, eu comecei a pesquisar. Eu vi várias entrevistas dele que ele se dizia napolitano. Ele discutia numa mesa redonda, discutia com um repórter. Não, você não pode falar de Ana de Nápoles, você não é napolitano. Nós, como napolitanos, ele falava assim, nós napolitanos. Então, ele meio que a identidade de Nápoles, que sofria muito, sofre até hoje, né? Me mostraram lá, por exemplo, quando vai jogar o Nápoles contra algumas equipes, muitas levam uma faixa, a torcida uma faixa grande assim, né? Que o Vesúvio um dia faça o seu dever. Matar todos os napolitanos, é uma coisa muito forte. Os cânticos são nós não somos napolitanos, é muito preconceituoso. E ver o Maradona abraçou a cidade. Então, eu falo assim, em termos de importância, nesse sentido, porque assim, o Falcão foi o rei de Roma, mas Roma não sofre preconceito. O Zico é muito importante em Udine e lá no Kashima Antlers, mas não é periferia. O Japão não sei se tem esse preconceito. Entendeu? O Pelé, o Santos, depois no Cosmo, né? Então, o Maradona, para mim, eu acho que como atleta de futebol, foi o atleta mais importante que já existiu para um país e para uma cidade. Não estou dizendo que foi o melhor, foi o mais importante, entendeu? Tem a diferença aí. E como resultado dessa idolatria, né, a gente vê até que na Copa do Mundo seguinte, em 90, que foi realizada na Itália, teve a partida da Sim, semifinal que definiu o sim, finalista para aquela Copa entre a Itália e a Argentina, e isso. ficou dividido o estádio, né? Muito por conta do Maradona e os italianos apoiando o próprio país, mas muitos também apoiando o Não, Maradona. o sul da Itália toda apoiando a Argentina. Você sabe que ele tem uma entrevista na época, né? Que ele falou assim. É mais ou menos isso que ele falou. Se precisar na internet, vai estar. Ele falou, acho que não sei nem se foi espanhol, falou italiano mesmo. Ele falou, aí foi italiano que ele falou assim: durante 364 dias do ano, eles dizem que nós não somos italianos. Agora eles querem que a gente seja italiano. Pois eu digo a todos vocês: eu sou napolitano todos os dias do ano. Na hora que ele falou essa frase, cara, veio o sul da Itália inteira torcendo para a Argentina, contra o seu país. É genial isso que ele falou.
Que ele pegou Sensacional. aquele rancor, o preconceito que as pessoas sentiam, o ressentimento. Ah, não, cara, ele jogou com isso. E trouxe todo mundo pro lado dele. Oh mamma, 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 sai perché mi batte il corazón. Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Mamma, innamorato sono. Oh mamma, 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 oh mamma, 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 sai perché mi batte il corazón. Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Mamma, innamorato sono. E essa Copa de 86, ela marca o auge do Maradona, mas também marcou a última dança, a última Copa de alguns craques. O artilheiro do Real Madrid da seleção mexicana, Hugo Sánchez, o astro Sim. francês e sensação da Juventus, Michel Platini, e um dos jogadores brasileiros mais politizados que tivemos, sendo ele o segundo tema do quadro Let Me Tell You, Sócrates. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira foi jogador de futebol e médico. Iniciou sua carreira jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto, até se transferir para o Corinthians em 1978, onde foi 2 vezes campeão estadual e foi protagonista de um episódio revolucionário dentro do clube, que o motivou a lutar pela política brasileira fora dos gramados, a democracia corintiana. Ao lado de Walter Casagrande, Vladimir e Zenon, o Magrão foi figura importante no movimento das diretas já, no impulso de aprovarem a emenda Dante de Oliveira, que restaurava as eleições diretas para a presidência da República. Apesar do apoio popular, a emenda não passou pelo Congresso e os brasileiros tiveram que esperar até 1989 para votar. De qualquer forma, o ativismo de Sócrates e seu zelo pelo próximo não parou pelo Brasil, se estendeu até o México, porque um ano antes da Copa de 86, o país sede sofreu um abalo sísmico de 8,1 graus na escala Richter, afetando gravemente algumas regiões, como a capital cidade do México. Durante o Mundial, no ato solidário, Sócrates colocou um meião da seleção como faixa improvisada na cabeça com os dizeres: México sigue em pé. Bem, falamos do Maradona, do Sócrates também, mas agora a gente volta a falar um pouquinho mais sobre o Zico, né, que foi uma figura importante do futebol brasileiro, esteve presente na Copa de 86 também. E o Brasil viu Zico, o principal jogador da seleção canarinho desde Pelé, ir do céu de volta à terra em apenas 3 minutos. Isso porque, após entrar aos 28 minutos do segundo tempo, nas quartas de finais contra a França, o Galinho só precisou de 1 minuto para lançar o branco em velocidade na área adversária, que em dividida com o Bates, que era o goleiro, acabou sofrendo pênalti. E após pegar a bola para cobrar o pênalti, o minuto seguinte seria o da consagração do Zico, que lutou como nunca para se recuperar de uma lesão no joelho a tempo de disputar a sua última Copa do Mundo na carreira. Só que ele acabou desperdiçando a cobrança, porque o Bates defendeu, e infelizmente o Brasil acabou ficando pelo caminho naquela Copa. Ronaldo, muito se discute aqui no Brasil sobre o tamanho da idolatria do Zico no futebol. Qual é a sua visão sobre essa idolatria e se você acha também que o Zico é subestimado por não ter vencido uma Copa do Mundo e se ele tivesse sido campeão mundial também, se o status dele evidentemente não mudaria, né, para melhor? O Zico não era para ter aquela Copa. Isso eu falei para ele. Hoje ele já reconhece isso. Ele não era para ter aquela Copa. Ele tinha que se preparar para tentar em 90. Ele não tinha que ir em 86. Ele não tinha a menor condição de jogo. Eu não estava presente aqui no Brasil, porque nessa época eu estava fazendo meu doutorado em Nova York. Eu estava nos Estados Unidos. Mas eu estava acompanhando tudo que acontecia com o Zico. Meu pai falava, meu irmão, não sei o que, tal, tal. E eu lembro que eu fiquei muito triste, né, nessa partida, vendo o jogo lá pela televisão, lá em Nova York, né? Muito triste. Mais por conta da perda do pênalti. Que para mim o Zico. Ah, mais um detalhe: o Zico para mim foi o melhor batedor de pênalti que eu vi na minha vida também. Se você pegar estatisticamente, é o jogador, proporcionalmente, e pela quantidade de pênaltis que ele bateu, que mais converteu. Se não for mais, é o segundo ou terceiro maior. Ninguém convertia tão bem os pênaltis quanto o Zico convertia. Então, o que acontece ali? O Zico entrava sempre faltando 15 minutos. No jogo anterior, isso me deixou muito revoltado. No jogo anterior, agora vocês me param a memória, foi Brasil e Polônia, não foi? Foi 4-0 Brasil. Depois pega aí, eu acho que foi Brasil e Polônia. Tá 3-0 Brasil, isso, bota no YouTube aparecer isso. O Zico entra, na primeira ou segunda bola que ele pega, ele num drible, dois dribles, ele dribla o zagueiro e o goleiro. Aí o goleiro faz a falta nele, é pênalti. Ele pega a bola, não sei se ele ia bater, aí conversa com o Careca, que estava tipo na artilharia, e deixa o Careca bater. Ora, no momento que ele entrou no jogo contra a França, ele pega a primeira bola dele, ele descobre o branco na cara do gol, e o Bate faz o pênalti no branco.
não é que ele vai se acovardar, ele podia só ficar na dele. Eu já perguntei para ele o que aconteceu, porque o Careca vai saindo da bola. Ele falou, Ronaldo, o Sócrates perguntou lá pro Tele, ué, quem bate? Ah, o Zico tá aí, bate o Zico. Eu falei, Zico, você podia falar, eu acabei de entrar, bate o Careca, tá batendo todos os pênaltis. Aí um dizia o cara covarde. Sei lá, mas você tava frio mesmo para pegar na bola. Tanto é que na disputa de pênalti você acaba fazendo. Então, assim, eu acho que a idolatria ao Zico é uma coisa muito curiosa, porque o fato do Zico ser o maior ídolo da história do Flamengo, que é o time mais popular do Brasil, ajuda muito ele a ser muito amado e muito odiado também, porque quem não é Flamengo odeia o Flamengo, né? Vamos falar claramente isso também, né? Mas o Zico é uma figura que talvez ele quebre um pouco esse ódio, porque ele é tão boa gente, tão boa praça, que todo mundo que conhece ele acaba gostando, ele é simpático, ele é simples pra caramba, ele é humilde pra caramba. Então, assim, a idolatria, eu fico imaginando assim, se o Zico ganhasse a Copa do Mundo, realmente, eu já vi até o Vampeta falar isso, não sei se seria tanto. O Vampeta fala que seria comparável ao Pelé, mas ele estaria num tamanho muito maior do que ele tem hoje. Se ele tivesse vencido 82, por exemplo, teria uma coisa. Porque você pega da seleção tricampeã do mundo, o único jogador que, quando fazia é, aniversário, que a gente sabia, datas redondas, era o Pelé. Agora, o Zico, 40 anos, saiu na imprensa. 50 anos, na imprensa. 60 anos na imprensa. Até que o Flamengo começou também a notificar o aniversário do Zico. Eu nunca vi do Carlos Alberto Torres, do Rivelino, do Tostão. Eu nunca vi isso. E os do Zico sempre tiveram uma coisa assim muito forte. A torcida do Flamengo até hoje, eu lembro que quando o Flamengo trouxe o Romário, tetracampeão mundial, né? Depois de 24 anos sem um título, para ser o jogador do Flamengo, Romário era ídolo, o Flamengo idolatrava o Romário, mas teve uma briga com o Sávio era meio que apadrinhado do Zico, a torcida do Flamengo, claro que era um recado nitidamente para o Romário, o Zico não estava nem em campo mais, o Zico estava no Japão, ela gritava lá, no último nome, olelê, olalá, Romário vem aí, o bicho vai pegar, e depois gritava, ei, 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 o Zico é nosso rei. É tipo assim, Romário, ó, você é o cara da Copa do Mundo, ganhou a Copa. Agora, aqui no Flamengo, o nosso maior ídolo é o Zico, não é você, não. Então, era um recado nitidamente para ele. Então, assim, é como se. E passa de geração para geração, como a galera mais jovem também continua tendo uma idolatria muito forte ao Zico. Então, a história do Zico é uma história muito emblemática, de um craque reconhecido mundialmente. Aqui no Brasil, quem viu jogar também, acho, sempre fala, mesmo que não é Flamengo, era uma coisa muito impressionante, e que não venceu Copa. E outra coisa que eu falo também, quantas Copas do Mundo o Zico teve condições de vencer? Porque o Messi teve cinco. Adoro o Messi, tá? Não estou desvalorizando, adoro o Messi. O Messi teve cinco, o Zico teve três. Será que ele teve três mesmo? Vamos pensar. 78 ele jogou duas partidas. O campo era um gramado improvisado em Mar del Plata, que eram os tufos. Empatou as duas partidas. Aí o Cláudio Coutinho sacou ele. Acho que ele não mandou sacar e botou Jorge Mendonça. Tirou o Reinaldo também, que era um centroavante de nível de Romário e tal, porque era muito politizado. O Romário fazia gols. O Reinaldo fazia gols com o gesto dos Panteras Negras. Eu acho que foi uma questão política, não sei se ele se lesionou. Sacaram o Reinaldo e sacaram o Zico também, que tinha um irmão que também tinha sido perseguido pela ditadura, que era o Nano. Aí o Zico vai voltar no jogo contra o Peru, no segundo tempo, faz um gol de pênalti. Aí com a Argentina, faltando 20 minutos, ele bota o Roberto na cara do gol duas vezes. Aí quando ele jogar contra a Polônia o jogo inteiro, ele se machuca. Então foi uma Copa que ele não jogou inteira. A única inteira mesmo foi 82 e que não venceu. Ele não teve três Copas do Mundo para poder vencer, não foi isso. 7, 8, 86, ele fez pouquíssimas partidas. 86 ele não fez nenhuma partida inteira. Claro que você está perguntando para um cara que é ziquista, né? Enfim. Mas tem uns dados aí que pode vir a meu favor também. O Zico ele foi um excelente jogador e, mesmo se recuperando da lesão, se esperava ainda muito dele naquele Mundial, pelo craque que ele foi, né? Mas a seleção brasileira também teve uma grata surpresa na lateral direita. Com a ausência do Leandro, o Josimar ganhou espaço. O lateral dos golaços da Copa de 86 é um dos temas da terceira e última parte do Let Me Tell You. Infelizmente, a defesa sólida do Brasil, a artilharia de Careca e a trajetória de Zico na seleção pararam no grande goleiro Joel Bate. O francês viveu altos e baixos anos antes da Copa do Mundo e, junto com Josimar, eles encerram o nosso quadro neste episódio. Mesmo sem contrato e há 3 meses sem jogar pelo Botafogo, Josimar ganhou a confiança de Tele Santana na difícil missão de substituir Leandro no Torneio do México. E gols não faltaram para Josimar se tornar o xodó do torcedor brasileiro.
Na última partida da fase de grupos, ele marcou um golaço contra a Irlanda do Norte num chute cheio de efeito de fora da área. Brasil, Josimar experimenta! Golaço! Josimar, um petardo, boa! No jogo seguinte, pelas oitavas de finais contra a Polônia, assinou outra obra-prima. Numa jogada individual e chegando à linha de fundo, já sem ângulo, finalizou com muito efeito em direção ao gol, para marcar o segundo dos 4 feitos pelo Brasil naquela partida. O sucesso de Josimar rompeu a bolha brasileira e alcançou a Noruega, pois ele dá seu nome a uma das revistas mais populares de futebol no país, a Josimar Football. E para fecharmos a dupla de jogadores nesta última parte do Let Me Tell You, deixa eu te contar a história de superação do goleiro Joel Bate. No ciclo da Copa de 82 para de 86, o francês teve que lidar com câncer nos testículos. E apesar da doença, o Paredão dos Azuis encontrou nos poemas um refúgio e uma razão para continuar com a sua carreira no futebol. Inclusive, um de seus poemas, chamado de Soli Solitude, virou música. O goleiro teve que lidar com os dois lados do futebol, o de herói e vilão. Nas quartas de finais, Bates defendeu o pênalti de Zico no tempo normal, forçando a prorrogação e a disputa de pênalti, quando defendeu a cobrança de Sócrates. Sócrates, atenção, autorizado. Começando a cobrança. Bates defendeu! Na fase seguinte, diante da Alemanha Ocidental, acabou falhando logo no início da partida após deixar a bola passar por debaixo de seu corpo numa finalização de Brine. Entre tantos jogadores e personagens marcantes nesta Copa do Mundo, Ronaldo, você lembra de mais algum? Você falou quase todos aí, ou todos, né? O grande personagem é o Maradona, né? Sem dúvida nenhuma. A gente pega assim, pelo lado positivo é o Maradona e pelo lado, né, negativo, trágico, seria o Zico. É uma pena, né, o que aconteceu com o Zico. Agora, eu acho que o personagem de uma Copa do Mundo foi o Maradona. Até pelo simbolismo do que representa para a Argentina, né, naquela partida com os ingleses. Se você pegar assim, uma atuação soberba do Romário em 94, mas assim, a importância do Maradona para a Argentina é maior do que a do Romário para o Brasil. Entende? Assim, mas uma atuação individual do Romário em 94 foi impressionante, né? Foi soberba também. Não sei se o Brasil teria vencido em 94 sem o Romário. Com todo o esquema bem montado do Parreira, eu teria minhas dúvidas. Mesma coisa, eu teria seis. Eu teria seis, se o pessoal fala mal da seleção argentina, que não era uma seleção forte, mais ou menos, né? Que tinha um Maradona que. Mas não era uma seleção fraca, 78. Porque assim, a gente tem que ver o seguinte: quando a Argentina ganha em 78, ainda que tivesse uma seleção forte, era uma seleção com uma vitória um pouco envergonhada pela o que aconteceu na partida Argentina e Peru. Tinha que vencer de 4-0, venceu de 6, mudou o horário, né? Eles jogaram sabendo quanto tinham que fazer o resultado do Brasil. Isso é impossível mudar de horário hoje em dia, mudou o horário. Então, assim, tem livros da Argentina, tem um livro de um historiador argentino chamado Vergonha de Todos, La Vergüenza de Todos. É como se eles mesmos tivessem desconfiado que houve alguma forçação de barra em 78. Então, Maradona é como se numa Copa ele tivesse sido duas. O bicampeonato, bom, agora a gente pode comemorar tudo. Então, acho assim, ele acaba ofuscando. O Josimar foi uma gratíssima surpresa, né? Ninguém esperava, né? Fez gols espetaculares naquela Copa, né? Então, assim, eu acho que o grande personagem é o Maradona. Eu acho que os outros ficam ao redor dele. Ele é a grande estrela. Bom, e como estamos falando de lendas da história do futebol mundial, não poderíamos deixar de separar uma pergunta relacionada ao próprio Maradona, ainda mais quando o assunto é a Copa de 86. E, Ronaldo, muitos falam sobre grandes performances individuais em Copas, destacando Garrincha em 62, Pelé em 70, Maradona em 86 e até o Messi na última edição da Copa. Para você, Diego Maradona teve a melhor atuação individual de um jogador na história das Copas do Mundo? Talvez mais importante, né? Porque, assim, em 58 tinha um Pelé com 17 anos e tinha um Didi barbarizando, né? 62, o Garrincha, muito falado também. 70 tinha um Pelé, mas tinha os companheiros do Pelé também, que eram todos fantásticos. Jairzinho fez uma Copa, Nossa Senhora, uma coisa impressionante que jogou o Jairzinho. Eu tinha 14 anos, eu vi essa Copa. Foi a Copa que eu vi inteira, foi a de 70, né? Na televisão, né? Depois, assim, o Romário em 94 foi absurdo aqui no Brasil. Absurdo o que o Romário fez naquela Copa, né? Era Romário e Bebeto na frente, mas o Romário estava assim, bem acima de todos, entendeu? Ainda com o Bebeto um cracaço, mas o Romário estava muito acima.
desequilibrou várias partidas. Então, assim, mas como importância de um país, eu acho que é o Maradona. Acho que ninguém consegue suplantar isso. Agora, se perguntar assim, separar negócio do país, atuação individual, aí você pode botar o Garrincha em 62, o Romário em 94, o Pelé, aí você pode começar a botar outros jogadores. Bem, e agora é a hora do quadro Lê Me Indica, no qual a gente recomenda livros, filmes e séries. E no Passes em Passes, os nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Ronaldo, qual é a sua indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Eu vou indicar um livro meu, que é sobre futebol, esporte e cultura, que não é exatamente sobre o tema de hoje assim, 86, mas tem 3 artigos meus sobre o Zico ali. São artigos, na realidade, artigos que eu publiquei em jornal. Eles têm uma pegada entre o acadêmico e o jornalismo. Tem um outro que fala do período, né, um pouco, não dessa Copa, que é sobre a democracia corintiana. Tem vários livros sobre a democracia corintiana, vários livros, né, onde o Sócrates era o líder, né? É um chamado Democracia Corintiana, Práticas de Liberdade do Futebol Brasileiro, José Paulo Florenzano. Tem um que é sobre 82, que eu gosto bastante, e não é acadêmico, é jornalístico, para você ver a importância daquela partida Brasil-Itália. O título do livro é Anatomia do Sarriá, Brasil e Itália, 1982, de Piero Trellini. E tem um que eu não li ainda, né, mas já vou encomendar para comprar, que é Itália-Brasília 3-2, David Enia, que é um livro de um italiano, também detalhando segundo a segundo aquela partida que eles venceram. É tão curioso também assim, a importância dessa vitória da seleção italiana sobre o Brasil, que quando eu fui apresentar minhas pesquisas lá na Universidade de Nápoles, o professor me mostrou como é que, entre eles, né, não assim no cartaz, entre eles, como é que eles estavam botando na semana o que ia ter. Aí tá lá, sei lá, terça-feira, 10 horas da manhã, Itália 3, Brasil 2. Era a minha fala. Itália 3, eu não ia falar sobre isso, mas como era um brasileiro falando, ele tá, Ronaldo Elau, Itália 3, Brasil 2. Bem, mestre, a gente vai para a nossa última pergunta para fecharmos o nosso episódio de hoje. Então, falando agora sobre o tricampeonato da Argentina em 2022, quando a seleção da Argentina entrou para o seleto grupo das seleções tricampeãs do mundo em uma partida, em uma campanha também marcada pelo brilho de Lionel Messi, que após idas e vindas conseguiu enfim a sua consagração na seleção nacional. Em 1978, conduzida pelo craque Mário Kempes, veio a primeira conquista argentina. No entanto, acabou sendo alvo de críticas quanto à lisura do torneio em meio à ditadura de Jorge Rafael Videla. E chegamos ao bicampeonato de 1986, que entre tantas palavras pode ser resumido em apenas um nome: Diego Armando Maradona. Então, professor, é sempre muito difícil escolher, ainda mais se tratando de memórias tão fortes quanto as de um título de Copa do Mundo. Mas, na sua visão, qual desses títulos de Copa do Mundo é o mais emblemático para o povo argentino? Essa pergunta a gente também fez para o Álvaro no episódio da Copa de 78 e a gente quer saber também a sua visão sobre esse tema. Para mim é 86, porque eu acho que é uma Copa que recupera a outra. É como eu tinha falado antes, como se o Maradona, numa atuação individual soberba, única, espetacular, levasse a seleção argentina a ganhar uma Copa e recuperar a outra. Eles estavam com uma certa vergonha daquela Copa. Agora, a do Messi tem uma coisa para a gente pensar. Ele conseguiu uma coisa que eu achei fantástico, né? Assim, eu sempre achei que aqui no Brasil, eu, meus filhos, a minha esposa, talvez porque a gente morou na Argentina, eu tenho uma história também que um dos primeiros ídolos do Flamengo era argentino, antes do Zico, era Doval. Então, eu sempre tive um carinho muito, muito grande pela Argentina. Depois eu morei lá, o negócio aumentou. E a gente sempre torceu nas Copas para a Argentina, quando o Brasil não está jogando, sempre para a Argentina. Talvez daqui no prédio, com certeza, os únicos, quando a minha esposa ia berrar lá, falou, não berra não, que vão tacar ovo na gente. Mas foi a primeira vez que eu vi muitos brasileiros torcendo para a Argentina, por conta do Messi. Pela injustiça que seria ele encerrar a carreira sem uma Copa do Mundo. Mas, assim, eu acho ainda é o Maradona em 86. Para mim, 86 é a Copa mais emblemática. É curioso a gente perceber como é que a Argentina, se o Maradona é um ídolo todo dionisíaco, todo imperfeito, todo contraditório, enfim, apoiava o Menem, mas ia lá com Fidel Castro, né, e tatuava Che Guevara também.
Eu acho que tatuou o Che Guevara também, não lembro. Mas tinha o Mene também, tem o Che Guevara, um frasista de marca maior, se envolve com drogas e tal. O Messi é aquele ídolo calado, na dele pra caramba. Então, como que a Argentina vai agora ter nesse antagonismo de dois tipos de ídolos totais de seu país, né? Como é que narra a história do Messi? Eu lembro que o Messi teve umas passagens na Argentina, que um pouquinho antes de ganhar a Copa, que ele chegou a desistir disse que isso não é para mim, não vou mais jogar, porque a imprensa argentina criticava muito ele, dizia que ele era espanhol, que ele não tinha o sangue argentino, ele teve que dar declarações do tipo, não, eu sou argentino sim, eu tomo meu mate aqui, não sei o quê, escuta chacareira, batão, sei lá, tentando assim, convencer os argentinos que ele era argentino. Então a pressão foi tão grande que ele pensou em desistir. O Olé, que batia muito nele, meio que pediu desculpas e falou, não, não, não nos deixe, fica aí. Então, assim, chega perto a de 2000 a última Copa com relação do 22 com relação a 86, mas eu acho que não suplanta não. Acho que ainda a de 86 é a mais emblemática, né, para a Argentina. Então é fim de papo no Passes em Passes. Bom, valeu pela audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @LemeUERJ, e acompanhe os textos no nosso blog leme.uerj.br. Ronaldo, a gente queria agradecer novamente a sua participação aqui para o episódio do Passes em Passes hoje, falando muito sobre o Maradona, sobre a Argentina, Inglaterra, Zico, Messi, até outros craques do passado e do presente recente, o passado recente também. Muito obrigado por ter participado, ter contribuído bastante aí para a gente debater esse tema, né? Alguns outros episódios históricos durante as Copas do Mundo. Então foi bastante legal ter você aqui conosco hoje. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz também, muito honrado, muito grato a vocês. Deixo registrado que eu tenho um orgulho de vocês, da minha equipe, né, do Leme, todos vocês. Eu tenho muito feliz de ter vocês comigo. O Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Elau e Fausto Amaro. O episódio de hoje teve produção de Leda Costa, roteiro de Breno França e Gustavo Fernandes e edição de Gustavo Fernandes. O nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí, então segue a gente. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.